No começo da sua resposta, o senhor comentou da gente ter perdido a ALCA, e foi ali em 2002, se eu não me engano, né? 2002 para 2013, já 2013 o Lula assume, e a ALCA se enterra de vez porque a gente escolhe a ALBA, Alternativa Bolivariana para as Américas. O governo era muito mais alinhado com essa ideia do que com a ideia da ALCA, da ALCA. O governo Lula me parece estar muito mais alinhado com a ideia de algo com os BRICS do que algo com o eixo norte-americano. A gente está perdendo uma nova ALCA? Então, Arthur, vamos lá. Sobre BRICS, né? O meu amigo Jim O'Neill era um alto funcionário de um banco de investimentos chamado Goldman Sachs, em 2001, quando ele publicou um estudo que fazia uma espécie de projeção, né? Ele colocava na bola de cristal quais seriam as principais economias emergentes do mundo dali a 30 anos. Ele falou assim, olha, vai ter Brasil, vai ter Rússia, vai ter Índia, vai ter China. Aliás, eu acho que ele acertou bastante com China e Índia, acertou um pouco menos com Brasil e Rússia. Então surgiu essa primeira ideia de BRICS como um sinônimo de o futuro da economia global. Quais serão as mais importantes economias emergentes? Aí você passa alguns anos e você tem representantes, né, desses 4 países dizendo o seguinte, bom, em vez de ter o conceito definido de fora para dentro, nós próprios vamos definir o conceito. Passaram a se reunir, chamaram também um representante do continente africano, que é a África do Sul, e que entre nós, assim, para mim, é melhor você ter mais diálogo do que menos diálogo. Você quer ter uma plataforma como o BRICS. Sobretudo se ela for vista, ou como deveria ser, como uma espécie de clube de elite dos mercados emergentes. Tá? Quer dizer, o Brasil fazer parte desse jogo, eu acho uma coisa interessante. Né? O que acontece? Né? Conforme o tempo foi passando, você teve a criação até de uma instituição, da qual eu fui presidente, o Banco de Desenvolvimento, que também eu acho uma coisa bem-vinda. Né? Se você somar todos os bancos multilaterais do mundo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Asiático de Desenvolvimento, todo mundo, tudo aquilo que eles aprovam por ano, por exemplo, para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, representa 5% das necessidades do mundo em desenvolvimento. Então, quanto mais instituições desse tipo você tiver, sobretudo se elas forem administradas tecnicamente, melhor, né? Porque você tem acesso ao capital de longo prazo, a custo baixo, para as necessidades que você tem. Agora, aliás, essa é a visão que eu tinha e que o Paulo Guedes tinha também sobre BRICS. Né? Vamos fazer os BRICS funcionarem para o interesse do Brasil. Tá? Agora, o que aconteceu em tempos recentes e particularmente nesses últimos 3 anos? Você teve uma abertura do leque do conceito de BRICS para incluir mais sócios que às vezes fazem os BRICS parecerem uma aliança anti-ocidental. Você convida o Irã, sim, o país mais sancionado do mundo. A Etiópia, com todo respeito, enfim, a Etiópia, né, é um país que tem $1.500, $1.600 de PIB per capita. E alguns perceberam esse jogo. A Arábia Saudita, por exemplo, não topou entrar, né? Ela não disse sim, não disse não durante muito tempo. Você tem o Egito, que é um país, aliás, que tem rusgas históricas com a Etiópia. E essa é uma situação tão artificial e forçada que, com a guerra do Irã nesse ano, você tem um membro dos BRICS, que é o Irã, bombardeando outros membros do BRICS, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos. De fato. Né? Então, o que acontece? O Brasil permitiu que isso acontecesse. Em vez de manter o seu papel numa instituição da qual ele tinha 20% do capital político, 20% do capital simbólico, ele acabou deixando, né, em nome, sei lá, de ideologia ou de imaginar que os BRICS são uma aliança ocidental, entrar uma série de países. Então, ele chegou numa sala, né, com 20% do capital, quando terminou a reunião ele tinha menos de 10%. Né? Eu acho que esse talvez tenha sido o 7-1 da diplomacia brasileira nesse novo ciclo petista. Né? Agora, vamos lá. Por que, por exemplo, né, que na época que eu estava na área internacional do Ministério da Economia e também junto com o Paulo Guedes, nós entendimos que era tão importante o Brasil entrar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e que forma, digamos assim, um grupo de países mais ricos e mais desenvolvidos que ajudam a escrever as regras da economia mundial. Porque se o Brasil fizesse parte dessa agremiação, ele seria o único país do mundo membro do G20, membro dos BRICS e membro da OCDE. Isso daria um tom especial, uma característica especial à atuação internacional do Brasil. O que fez esse atual governo?
esqueceu a OCDE. Aliás, quando o Brasil sediou o G20 no ano passado, nós tivemos até a descortesia de não convidar o diretor-geral da organização. Uma pena. Machado, a sua pergunta. Truio, você sabe que nós somos colegas da FAP e eu sou um economista muito voltado para a história. Você analisou aí os países, os grandes saltos dos últimos 50 anos, ou Segunda Guerra Mundial para frente. O Angus Maddison, que é um dos maiores estudiosos de ciclos de crescimento, ciclos longos de crescimento, fala que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo de 1870 a 1986. Claro que tem efeito estatístico. Se ele fizesse essa análise alguns anos depois, a China provavelmente ocuparia o lugar do Brasil. Onde que houve a reversão? Que o Brasil deixou de ser um dos países que mais crescia no mundo para, de repente, estar nesse voo de galinha? Então, Luiz Alberto, eu gosto muito do Angus Maddison. Gosto muito do Angus Maddison. Aliás, Adalberto talvez tenha sido um dos intelectuais mais ambiciosos da história, né? Porque, entre outras coisas, ele se predispôs a utilizar ferramentas estatísticas, né, e históricas para tentar medir qual que era o PIB do mundo no ano que Jesus nasceu e qual era a população mundial do ano que Jesus nasceu. Ele tinha ambições. Foi economista-chefe da OCDE, aliás, o Angus Maddison, né? Veja, você tem um tipo de crescimento que é você vai aumentando a população, né? Vou machucar todo mundo agora, falar sobre Copa do Mundo, né? Quando o Brasil estava disputando 1970, né, quando Pelé dá aquele toque para o Carlos Alberto fazer o 4º gol contra a Itália, nós nos sagrando tricampeões mundiais, qual que era uma musiquinha muito bacana que o nosso país gostava? Aliás, quando a gente ouve essa música, a gente sempre se emociona. 90 milhões em ação. Por quê? Porque o Brasil era um país de 90 milhões de pessoas. E para frente, Brasil. Aliás, infelizmente, quando a gente tomou o 2º gol do Uruguai em 1950, nós tínhamos metade da população do que nós tínhamos em 1970. Então, você tem um aumento da população, você tem mais gente na chamada população economicamente ativa, você vai ocupando mais o espaço, você vai crescendo a sua economia. Esse tipo de crescimento, sem aumentos significativos da produtividade, sem aumentos significativos do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e a transformação desses investimentos em ganhos, mais uma vez, de produtividade, vão estacionando o Brasil, né? Você tem uma série de gestões que são fiscalmente irresponsáveis, você tem uma mudança também do cenário internacional nos anos 80, muitos países pegos de calça curta, porque tinham grandes passivos denominados em dólar e em taxas flutuantes. No momento em que o Paul Volcker, né, presidente do Fed americano, decide puxar a prime de acho que de 2% para 18% ou 19%, isso levou a uma espiral absolutamente destrutiva das dívidas de países emergentes, particularmente na América Latina. Você tem moratória em várias deles, inclusive no Brasil, em 1987, e isso machucou bastante. Aí você tem a Constituição de 88, que inventou um país social-democrata europeu no texto jurídico para um país que, de acordo com as classificações do Banco Mundial, é um país de renda média baixa. Tá certo? Muito disso se observa até hoje. Luiz Alberto, hoje o Brasil tem uma renda per capita de mais ou menos $11 mil e tem 33,7% de carga tributária. Nesse momento, Adalberto, 16 de julho de 2026, o Brasil tem uma carga tributária com percentual do PIB igual a do Japão, maior que a da Suíça, maior que a da Coreia do Sul e maior que a dos Estados Unidos. Tem alguma coisa que não está certo, tá certo? E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.